Olá, amigos e amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição? E hoje, terça-feira, 27 de junho, a lição de número 1, ela tem como título Ouvindo a Carta aos Efésios. A lição de hoje, ela menciona as cartas que o apóstolo Paulo enviou para os crentes de Éfeso, que está lá nos capítulos 1 até o 6. E o apóstolo pede para que aos crentes de lá, que eles lessem em voz alta, né, essas cartas que ele estava enviando para as igrejas, onde aquelas igrejas na época elas funcionavam assim nos lares, né, em grupos assim, ali na região de Éfeso. E ali eles eram os primeiros crentes, né, que aceitaram a Jesus como Salvador e Senhor. E o apóstolo Paulo tinha um representante, né, que chamava-se Tíquico, não chamava-se Tíquico, né? E esse representante, ele lia as cartas assim para os seus amigos cristãos, e ele pede que lesse a carta em voz alta, para que ficasse bem gravado, né, na mente das pessoas, né? Por isso que essas cartas do apóstolo é muito importante nós lermos ela em completo, né? Desde o capítulo 1 de Efésios 1 até Efésios 6, que ali existem coisas maravilhosas, né, para aquele que quer ser um cristão verdadeiro. E Paulo envia essas cartas para os crentes de Éfeso, seguindo assim um padrão antigo, onde ali ele coloca o remetente, né, que é ele, Paulo, e o destinatário, né, que eram os santos, né, que ele hoje chamava assim, são pessoas que vivem na integridade da promessa de Cristo, as pessoas que passam a ser fiéis ao Senhor e se dedicar a sua vida ao Senhor. E ele se identifica bem, né, nessas cartas, né? Ele dá uma saudação assim, inicial ao seu povo e dá uma mensagem assim, poderosíssima nessas cartas, onde os cristãos deveriam agir até a espera da segunda vinda de Cristo, da melhor forma possível. E ele dá orientações ali. E ele finaliza esta carta desejando a todos, né, paz, amor, perseverança, fé e esperanças na promessa de Cristo que ele voltará. E essas cartas o apóstolo ele escreveu de Roma, quando ele estava preso pelo ano 60 mais ou menos, que diz ali em Efésios 1:1, onde perto do início da carta, ele faz um relato assim grandioso dos propósitos de Deus de restaurar a paz para todas aquelas famílias, né, de crentes de Éfeso, e que eles recebiam estas mensagens, né, em seus lares, nas suas casas, em pequenos grupos, né, de pessoas reunidas nesses lugares. Imagine você receber uma carta com mensagens assim, espirituais de alguém famoso, né, como Paulo já era na época. A alegria, né, que era estampada no rosto de cada cristão naquele povo. E Paulo tinha assim um representante na cidade de Éfeso chamado Tíquico, que ele compartilhava as cartas, né, com as demais crentes, e ele desenrolava assim aquele pergaminho, né, porque era feito em pergaminho, e ele lia para o povo assim, para famílias inteiras reunidas ali, membros assim, anfitrião, como o pai, né, ali estava também a mãe, os filhos, os empregados, os escravos, que o próprio Efésios 5 menciona ali, no capítulo 5, versículos 21
e também no capítulo 6, versículo 9. E naquela época, em todas as famílias, outros patrocinadores, pessoas livres, que tinha lá na época, eles dependiam totalmente dos donos da casa, né, dos patrões, como proteção, como segurança. E eles apoiavam no que precisavam, e até mesmo os fregueses, né, desse patrão, desse dono da casa, participavam dessas reuniões. E o apóstolo Paulo, ao fazer essas cartas, ele teve o cuidado de fazer uma sequência assim, para o devido entendimento, ao mencionar principalmente os capítulos, né, 1, 2 e 3, mostrando a verdade primordial da nossa fé, onde nós somos salvos pela graça e pela fé em Cristo Jesus somente. E Paulo descreve a graça, a bondade de Deus, mostrando que Deus escolheu seus filhos pelo poder do Espírito Santo, abençoando-os a cada um em particular, e que ele, Deus, deu um propósito através do seu Filho Jesus, mostrando que nós temos assim uma nova identidade, né, quando nós aceitamos assim a Jesus como Salvador e Senhor, porque Deus tem um amor muito profundo por cada pessoa, cada ser humano caído, e segundo o seu beneplácito amor, que ele mesmo propôs em si mesmo, né, onde ele deu seu Filho amado Jesus por nós, para morrer por nós, para que nós possamos administrar em pleno limite de tempos que são designados para nós, a saber que nós juntar novamente todas as coisas através do seu Filho Jesus, as coisas dos céus e as coisas na terra também, e tudo para a honra e glória do seu nome, que está lá em Efésios 1, 9 e 10. E Deus tem a vontade de endireitar todos os erros que haviam ocorrido em todo o universo por causa da rebelião de Satanás lá no céu. E o desejo de Deus é salvar todas as pessoas. E Paulo, em sua saudação introdutória de Efésios 1, versículos 1 e 2 de sua carta, primeiramente ele agradece a Deus pelas suas bênçãos espirituais em Cristo. E na sequência, ecoam assim, os temas assim, ecoam assim na sua carta, com a missão da igreja, daqueles grupos, né, reunidos, que eles estavam assim nas casas, que ele deixou as pessoas assim esperançosas, né, por essa mensagem, por essa esperança que ele deu, que ele Paulo deu, que são firmadas em Jesus. E observe na carta que Paulo dá graças pelas bênçãos espirituais. Ele diz, nas regiões celestiais e não por bênçãos físicas, que está lá em Efésios 1, versículos 1 a 3, onde Cristo morreu para tornar os homens ricos espiritualmente e não fisicamente. E fora de Cristo não há bênçãos, e a missão da igreja é proclamar a verdade, a teoria e a doutrina da verdade. Ele fala no início que é um apóstolo de Cristo, né, o Paulo, no início da carta. E Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, que fala lá em Efésios 1:4, para nós sermos santos e irrepreensíveis. Deus selecionou um povo especial em Cristo, justamente como selecionou no passado a nação especial dos judeus através de Abraão, que está lá em Êxodo 19, versículos 5 e 6. E a primeira carta do apóstolo Paulo aos Efésios destaca a maravilhosa obra da redenção que o Senhor nos concedeu gratuitamente, que fala lá em Efésios 1:6. Né? E esta carta também é destinada para quantos o Senhor nosso Deus o chamaram a alcançar, que diz em Atos 2:39. O cristão são filhos de Deus por adoção. Nós somos herdeiros do reino dos céus.
Paulo, ao apresentar a Cristo como o autor, né, da nossa redenção, de nossa redenção, a revelação desvenda diante de nossos olhos o mistério da vontade de Deus para todos que o invocarem. E ele diz lá que em que na plenitude dos tempos, em que na plenitude dos tempos, que diz lá em Efésios 1:10, o Senhor cumpriu a sua promessa enviando Jesus ao mundo, a fim de nos salvar, de nós sermos para a única finalidade de louvar e engrandecer a sua glória, que está em Efésios 1:12. Mas após a ascensão de Jesus, ele não nos deixou órfãos, né? Pois depois que nós ouvimos e cremos na palavra da verdade, o evangelho da salvação, nossa conduta cristã ela é outra. Nós somos selados com o Espírito Santo da promessa que ele mesmo, Jesus, deu para nós, que está lá em Efésios 1:13. E nós passamos a testemunhar o que Cristo fez na nossa vida. E com perseverança e fé, até o nosso resgate por Cristo na sua segunda vinda, que fala em Efésios 1:14. E até lá, o apóstolo nos exorta a nós esperarmos em Cristo, que fala em Efésios 1:12, sendo sempre agradecidos e ativos, né, em oração, para que recebamos a sabedoria centrada em Cristo e o conhecimento que Deus liberalmente nos oferece a todas as pessoas. E o conhecimento das Escrituras abrem a nossa mente, os nossos olhos, o nosso coração, que fala em Efésios 1:18, para nós compreendermos as verdades nelas contidas. Paulo, em Efésios capítulo 2, versículo 1-3, ele apresenta um retrato da vida antes e depois de nós aceitarmos a Jesus como Salvador. E ele diz, Cristo vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E ele menciona lá em Efésios 2:4. Daí ele continua, mas Deus, em sua misericórdia, por causa de grande amor com que nos amou primeiro e nos salvou, que está lá em Efésios 2:5. E Jesus assumiu os nossos delitos, né, morrendo em nosso lugar na cruz do Calvário de forma cruel, e que Deus Pai, que ele, apóstolo Paulo nos diz, olha o que ele nos diz, juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Está lá em Efésios capítulo 2, versículos 6 e 7. O que nós analisamos é que na vida espiritual a ordem dos fatores altera sim o produto final. O fato de nós termos sido criados em Cristo Jesus para boas obras, que diz lá em Efésios 2:10, isso estabelece a verdadeira ordem dos fatores. Nós fazemos boas obras para nos salvar, ou seja, nós não fazemos boas obras para nós nos salvar, mas porque nós somos salvos em Cristo, e realizamos boas obras porque nós amamos o nosso Senhor e nós passamos a viver uma nova vida e queremos ser gratos por isso, e daí nós passamos a fazer boas obras. E Paulo, nessa carta aos Efésios, na primeira parte ali do capítulos assim, 1, 2 e 3, ele fala ali da teoria do cristão, que ele deve viver, da verdade da nossa crença, da nossa fé. Ele menciona a graça e a bondade do Criador, e por amor nos deu um propósito através de Jesus, seu Filho amado, mostrando que quando nós aceitamos a Cristo, temos uma nova identidade e que passamos a enxergar o amor profundo que Deus tem por toda a humanidade. E com essas palavras, a alegria ficou estampada no semblante daqueles crentes de Éfeso. E com essas palavras, né,
as pessoas se encorajaram, tornaram-se mais esperançosas a lutar numa cidade totalmente idólatra que era Éfeso. E também é uma mensagem para nós lutarmos hoje diante dessa Babilônia que está aí fora, essa confusão espiritual que está aí fora, e que no final dos tempos nós seremos perseguidos. E Paulo fala também para nós isto. E já na segunda parte dessa epístola, dessa carta do apóstolo Paulo, no capítulo 4, 5, 6, Paulo dá exemplos dessa doutrina da verdade que todos deveriam viver, com atividades, né, práticas do cristão, de como devemos exercer a nossa vida nesse mundo por causa de Cristo, devendo nos apegar à unidade da igreja, tendo atividades assim inspiradas no poder do Espírito Santo, que fala em Efésios 4, de 1 a 16, a pureza na unidade como uma igreja unida, né? Viver uma nova vida, que fala em Efésios 4, versículo 17 a 32, viver uma vida digna no chamado que nós recebemos, andando sempre em amor, luz e sabedoria, que fala em Efésios 5, versículos de 1 a 20, desenvolvendo a nossa vida nos moldes de Cristo, copiando a sua conduta e caráter e aplicando na família cristã, na nossa vida, né? Que está lá em Efésios 5, 21 e Efésios capítulo 6, versículo 9. E Paulo nessas cartas descreve os desafios que nós teremos como os cristãos e como nós devemos enfrentá-los, permanecendo firmes, né, juntos, né, como uma igreja unida, como um exército de Deus, que ele, Paulo diz, está lá em Efésios 6, capítulo 10 a 20. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas, através do poder do Espírito Santo, para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter sabedoria, você passa a manusear melhor essas escrituras, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. Você começa a entender, né, essa mensagem que o apóstolo Paulo delega para nós através de cartas, né, do nosso compromisso de salvar pessoas, do nosso compromisso, da nossa fidelidade para com Deus, observando os estatutos e mandamentos, e ajudando o caído, a viúva, a pessoa que está necessitada no momento que nós estamos passando, né? E não é só isto, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde não há mais morte, mais dor, mais aflições, mais perseguições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.